mesa dos trabalhos. Convidamos o professor André Maurício Conceição de Souza, vice-reitor, e neste ato, representando o magnífico currículo da Universidade Federal de Sergipe. Convidamos o professor José Inácio Santana, presidente da vice-reitor, e neste ato, representando Convidamos o professor Carlos Cabral dos Santos, coordenador da rede de Cooperativa Gás Natural da Universidade Federal da Paraíba. Convidamos o professor Eduardo Soriano, coordenador geral de tecnologia da CETEC, do Ministério da Ciência e Tecnologia. E convidamos o professor Gabriel Francisco da Silva, coordenador do evento. Convidamos o professor Gabriel Francisco da Silva, coordenador do evento, para o seu pronunciamento. Boa noite a todos. É com muito prazer que tenho aqui, né? Como vocês já viram, a programação é um evento que tem vários profissionais, né, palestrando sobre as tecnologias alternativas. Tá? São oito mesas redondas, né? E esperamos que todos vocês tenham proveito, né? Então, esse evento ele tem a característica, né, de a gente ter a parte presencial e também tem a parte à distância. Então, tem pessoas que também estão assistindo o evento via internet. Tá? Bom, e de antemão, quero agradecer os nossos apoiadores, né? Então, primeiro ao MCTI, né, por ter proporcionado, né, a maior parte do recurso para que a gente realizasse esse evento, né? Além da indicação da maioria dos palestrantes, né, que são de grande conhecimento na área, né, que a gente vai ter aqui várias palestras bem interessantes. Né? Também a gente agradece também o patrocínio do CNPq, né, que a gente teve recurso financiado pelo CNPq, pela CAPES e pela nossa Fundação do Estado, a FAPTEC. Além da gente ter o patrocínio da SINC, né, que é uma empresa de equipamentos, que ela sempre vem apoiando os nossos eventos. Né? Ok? Então, sejam bem-vindos, né, nesses 2 dias. Né? Hoje teve os mini cursos, né, e amanhã são as mesas redondas. Também o patrocínio do CNPq. Sequenciando, convidamos o professor Aristides Pavani Filho, da CPI Nordeste, para fazer o uso da palavra. Bom, boa noite a todos. Eu queria parabenizar o Dr. Gabriel pela realização desse evento, desse workshop, sabendo da importância que esse workshop tem para o Brasil, né? Discutindo essas tecnologias para a área de energia, e o CTI, como um dos braços executores do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, não podia deixar de estar presente para apoiar e para trazer um pouco da sua experiência. Então eu deixo aqui esse abraço para todos, para que vocês possam participar desse evento e engrandecer esse evento que vai trazer muito benefício para as tecnologias que vão ser aqui demonstradas. Obrigado. Dando prosseguimento, convidamos o professor Carlos Cabral dos Santos, coordenador da rede de Cooperativa Gás Natural da Universidade Federal da Paraíba, para fazer uso da palavra. Boa noite a todos e a todas. Sem querer ser repetitivo, mas eu gostaria de iniciar aqui parabenizando ao professor Gabriel e estendendo parabéns ao Ministério de Ciência e Tecnologia pelo apoio e pela
o esforço de realizar esse evento, no momento que a gente está vivendo, a gente sabe da dificuldade, e todos os eventos sofreram esse ano, com corte dentro da própria universidade, fazer pesquisa com a perspectiva de aumento, e em vez disso você ter uma redução de 75%, como ocorreu esse ano no recursos do PROAP, a coisa fica bastante difícil você motivar as pessoas, mas o professor Gabriel é inabalável na perspectiva de buscar novos recursos e trabalhar, às vezes mesmo sem recurso. A gente tem o professor Gabriel como parceiro da rede há bastante tempo e sabe que dinheiro não é problema, o dinheiro vem com ele para ajudar a resolver os problemas, né? Então, deixar aqui também extensivo à Universidade Federal de Sergipe, que tem apoiado esse evento, né, desde o primeiro, tem dado um esforço, e lamentar um pouco, porque a gente não tem, isso aqui é uma opinião pessoal, pela terceira vez está sendo realizado, e o Instituto do Semiárido não tem uma participação efetiva, nenhuma contribuição real dentro desse evento. Então, mesmo assim, a gente tem tido um número crescente e um esforço e participação de novas pessoas, novos pesquisadores, e espero que na próxima oportunidade a gente possa ter estendido, inclusive eu gostaria de trazer alguém mais, o tempo, o professor Alberto Coronas, que tem trabalhado na área de poligeração da Espanha, na Catalunha. A gente está tentando formar uma rede latino-internacional na área de sustentabilidade energética, envolvendo a Espanha, o Chile, a Universidade Federal de Pernambuco e a Universidade Federal da Paraíba, e estendendo o convite agora à Universidade Federal de Sergipe, que possa se integrar também nessa rede que está sendo estabelecida ainda na forma de protocolo, estendendo um projeto apoiado pela CAPES com a Universidade Federal de Pernambuco. Obrigado. Senhoras e senhores, anunciamos a palavra do professor José Ricardo Santana, presidente da FAPTEC. Bom, boa noite a todos. Queria, antes de tudo, agradecer o convite aqui do professor Gabriel para estar presente aqui no evento. E cumprimentar a mesa, aqui, meu caro Soriano, o professor Cabral, professor Pavani, e aqui especialmente o magnífico reitor em exercício, professor André Maurício, e dizer que é uma satisfação para a gente esse tipo de evento, né, a insistência nessa temática, é uma temática hoje que a gente não só tem um investimento importante aqui no Estado, como também a gente vê programas de cunho nacional, programas de cunho internacional, com muito recurso investido, algumas parcerias internacionais que a gente vem negociando, inclusive com o Reino Unido. O foco de atenção hoje está muito voltado para energias renováveis. Aqui no Estado, o nosso desafio, eu diria, a partir de agora, seria consolidar, formatar algumas e consolidar outras linhas que a gente tem em energias alternativas, inclusive a partir de projetos com a própria Petrobras, né, aqui em algumas instituições do Estado. E agora, mais recentemente, nós tivemos um projeto também relativamente grande, que compõe, aí, através de recursos da Financiadora de Estudos e Projetos, lá do Ministério da Ciência e Tecnologia, compõe pelo menos uma grande estrutura, que é um núcleo de energias renováveis, já está fechado isso, né, já construído, e agora a gente tem algumas ações que precisam realmente se consolidar, ali no anexo da Universidade Federal de Sergipe, e engloba atividades relacionadas aí à biomassa, à energia eólica, à energia solar. Então, o nosso grande desafio é consolidar essas linhas de pesquisa, seguir com essas linhas de pesquisa. Hoje, inclusive, discutimos lá na FAPTEC algumas ações importantes nessa direção, não especificamente em energias alternativas, mas na perspectiva de algumas políticas públicas de inovação, mas de você consolidar a formação de recursos humanos, especialmente aqui, aproveitando a presença do nosso querido professor Salmínio,
dizer que a gente enxerga um outro desafio muito grande, que é de você não apenas fazer a parte de pesquisa, que logicamente é um passo fundamental, mas fazer também a consolidação ou a estruturação daquela possibilidade que você tenha de gerar projetos de inovação. Então, hoje a gente tem aqui no Estado alguns programas também de inovação em parceria também lá com a FINEP, e esses programas eles precisam apresentar aqueles primeiros resultados, a gente estimular novas ideias aí de formatação de negócios na área e seguir numa grande fonte de financiamento que a gente ainda não decolou no Estado, que é a participação do InovaCred, que depois eu gostaria até de convidar o professor Salmínio em uma outra oportunidade, lógico, para conversarmos sobre o assunto. Mas, na perspectiva que eu vejo, a gente tem aqui no Estado, em particular, por isso que para a gente é muito importante que esse tipo de evento ocorra aqui, mas a perspectiva de pesquisa com formação de recursos humanos, mas também de você montar uma base, mesmo que preliminar, com essa perspectiva de projetos de inovação. Então, espero aqui que no evento, alguns temas que eu já vi que vão ser tratados, consigam abranger algumas perspectivas dessas e que a gente, no mínimo, saia com algumas diretrizes aqui de algumas ações, meu caro Soriano, em parceria aí com o Ministério da Ciência e Tecnologia, para que a gente possa iniciar alguns projetos que eu acho que têm um futuro promissor, no Nordeste e, em particular, aqui em Sergipe também. Obrigado. Convidamos o professor Eduardo Soriano, coordenador-geral de Tecnologia do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Boa noite a todos. Eu queria antes agradecer a Universidade Federal de Sergipe, porque esse evento ele é um pouquinho diferente dos outros, né? Nós pedimos à Universidade Federal que organizasse esse evento de energia por uma razão bem diferente, né? O nosso ministro, ex-ministro Aldo Rebelo, comentou que faltava políticas públicas específicas para o Nordeste. Então, qual foi a ideia? Não foi, professor? Utilizar esse evento, que já estava sendo muito bem organizado pelo professor, para que a gente fizesse também esse trabalho. E a gente justamente escolheu todos os temas que a gente acha que são atinentes à questão do Nordeste. Então, qual é a ideia? Que a gente pegasse alguns subsídios para a formulação de políticas públicas na área de ciência, tecnologia e inovação, nessa área de energia, tendo com foco as energias renováveis, em geral. Entendendo energias renováveis como não só energia elétrica, biocombustíveis, outras formas de energia térmica, etc. Então, essa foi a ideia desse evento. E nós pedimos para o professor Gabriel, que gentilmente nos cedeu o espaço aqui, e a gente achava que também esse evento teria que ser aqui no Nordeste, porque fica muito fácil você fazer discussões em Brasília com o grande público de Brasília para discutir uma política para o Nordeste. Não faz sentido. Então, eu queria agradecer, e a ideia desse evento é esse. Vai haver uma publicação ao final com algumas conclusões, e a gente vai utilizar internamente no Ministério da Ciência e Tecnologia esses resultados para criar uma agenda de pesquisa, desenvolvimento e inovação na área de energias renováveis. Eu queria também agradecer aqui a FAPTEC, agradeço a presença, agradecendo a presença do CTI, agradecendo a presença de todos da minha equipe aqui. A gente mobilizou toda a equipe de energia e biocombustíveis aqui, e o pessoal de incentivos fiscais também. Então está Rafael, Samira, Eliane, está o Aristeu lá atrás, então está o Gustavo, porque esse aqui nós estamos fazendo em parceria com a universidade esse trabalho, então é essa a ideia. E na próxima palestra, nós vamos ter uma palestra do Banco do Nordeste, eu vou fazer uma apresentação provocativa de algumas questões, para mostrar que a gente precisa discutir algumas coisas, algumas oportunidades, algumas opções que nós temos aqui no Nordeste em termos energéticos. Só para esclarecer, não trata de política energética, e sim política, ciência, tecnologia e inovação. Muito obrigado. E, professor Gabriel, de novo agradeço à universidade, agradeço ao reitor, a sessão
do professor Gabriel, que trabalhou pra caramba para viabilizar esse evento para o Ministério da Ciência e Tecnologia. Mais uma vez, obrigado. Anunciamos a palavra do professor André Maurício Conceição de Souza, vice-reitor, e neste ato, no exercício da reitoria da Universidade Federal de Sergipe. Muito boa noite a todos os presentes. De início, eu gostaria aqui de saudar a mesa, saudar aqui o professor Aristides Pavani Filho, do CTI do Nordeste, bem-vindo. Saudar também o professor Carlos Cabral, coordenador da Rede de Cooperação de Gás Natural e professor da Universidade Federal da Paraíba. Gostaria de saudar também o Eduardo Soriano, coordenador-geral da Tecnologia do CETEC, Ministério de Ciência e Tecnologia. Saudar o colega, professor, presidente da FAPTEC, José Ricardo Santana, e o professor Gabriel, nosso professor aí, coordenador do evento. Saudar aí também ainda, gostaria de saudar o Salmínio Nascimento, nosso secretário, meu secretário de sempre, de Ciência e Tecnologia, atualmente superintendente do BNB. Saudar o presidente da FAPESE, professor Roberto Rodrigues. Saudar todos os colegas da Universidade Federal de Sergipe, todos os visitantes. Já os três, praticamente, acho que os três, não, só o primeiro eu não estava, né, porque você não me convidou para ir para Xingó, né, mas no ano passado eu estava aqui fazendo a abertura e talvez, mesmo cansado e tudo, a gente vem aqui para, eu gosto muito da discussão das energias alternativas, né, e é fundamental que a Universidade Federal de Sergipe esteja nessa vanguarda aqui no Estado, é fundamental que a gente tenha essa discussão. Eu provoco muito meu amigo Ricardo aqui, como economista, né? Eu gosto de provocar sempre, né? E todo mundo tem mania de achar que a sua área é tão importante quanto, né? E aí os economistas sempre têm mania de achar que realmente é a área mais importante que existe, sem dúvida, né? Que determina, na maioria das vezes, os aspectos sociais e a própria sociedade onde a gente vive. Tem um aspecto econômico muito grande, né? Mas eu diria que a energia, na verdade não a energia, mas o uso da energia daquela sociedade é que, no fundo, tem uma grande, talvez a mais importante característica econômica de uma sociedade. Então, a cara, né, da matriz energética de um povo é a cara do povo. Se você olhar a cara da matriz energética, você vê, em certo sentido, não só os aspectos econômicos, mas até os aspectos relacionais, os aspectos da sua relação com a natureza. E sem dúvida, essa necessidade, essa busca, tanto do ponto de vista de um programa de Estado, de governo, né, um programa de universidade, da necessidade de olhar as energias alternativas, dessa necessidade de encarar, quando a gente pensa em olhar novas energias, ver nesses aspectos. No fundo, a gente está fazendo história. Além de fazer história, a gente também está tentando, de algum modo, quebrar essa barreira de sociedade voltada a combustíveis fósseis, quebrar essa barreira de uma sociedade que polui, né? Quebrar essa barreira e criar uma necessidade de olhar, sim, né, o ser humano, olhar, sim, a sua sociedade de um aspecto bem mais global, bem mais multidisciplinar, né, até que eu diria que o próprio caráter dessa discussão de energias alternativas é tão importante quanto. Então, quando você analisa um workshop nessa área de energia alternativa, no fundo, na minha visão, a gente está analisando muito maior, um aspecto muito maior, né? O próprio aspecto do que é a própria sociedade, de como estamos encarando o meio ambiente, como estamos encarando a natureza, e que é a principal relação do ser humano, né? E a principal relação social de vida de todos os seres humanos. Então, fico muito feliz em ser aqui em Sergipe, já ter esse workshop, fico feliz em saber que temos pessoas como o professor Gabriel, colegas aqui que lutam, né, e que despertam esse nosso grande interesse nessa área. Só não fico tão feliz porque há 30 anos atrás tivemos um filme De Volta para o Futuro e que tinha a perspectiva de já estarmos, né, nesse momento, vivendo na fusão nuclear, né, que no fundo é
como físico é o meu grande sonho, né? E imagino também que quando tivermos a fusão nuclear, vai mudar todas as características sociais, né, do ponto de vista econômico, inclusive. Mas vamos lutar, enquanto não tivermos a fusão nuclear, temos que discutir as outras energias alternativas, e é esse o papel que a gente tem aqui, da Universidade Federal e de todos que fazem parte desse momento aqui. Então, é parabenizar a todos, desejar um excelente evento e dar mais uma vez os parabéns ao professor Gabriel. Uma boa noite a todos. Neste momento, solicitamos às autoridades que compõem a mesa para que tomem assento nas cadeiras deste auditório, permanecendo o professor Eduardo Soriano para coordenar a mesa. Ao tempo em que temos a honra de convidar o professor Salmínio da Silva Nascimento, superintendente do Banco do Nordeste, no estado de Sergipe, para proferir a sua palestra com o tema Energias Alternativas, Principais Desafios e Oportunidades para a região Nordeste. O professor Salmínio da Silva Nascimento, ele é economista, mestre e doutor em Geografia, pós-doutorando em Ciências da Propriedade Intelectual pela Universidade Federal de Sergipe, ex-diretor da Sudene, ex-presidente do Banco do Estado de Sergipe, ex-secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia de Sergipe e atualmente superintendente do Banco do Nordeste no estado de Sergipe. Obrigado pela atenção. Tenham todos uma boa noite. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma moderação um pouco diferente. Eu vou fazer uma moderação provocativa, viu? Eu vou fazer um monte de perguntas, lançar um monte de ideias, porque isso aqui vai valer para todo o seminário. Então, eu preparei algumas lâminas que eu vou fazer diferente. Eu queria ver o que é possível discutir daquilo que foi feito. Então, antes da sua, eu vou botar algumas lâminas provocativas, fazendo uma dinâmica um pouco diferente. E antes que alguém pergunte, eu sou parente do Valdir Soriano, sim, aquele cantor horroroso. Cadê aqui? Hã? Eu não estou conseguindo aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer algumas lâminas provocativas de algumas questões que eu gostaria de discutir aqui do Nordeste. Você coloca aqui a outra apresentação aqui? Está desabilitado o mouse? Alguém desabilitou o mouse. Travou? Deixa eu ver, ele travou? Está desabilitado o mouse. Vamos lá. Pode passar aqui, ó. Algumas provocações iniciais da sua palestra e a todo o seminário. Pode passar. Primeira coisa, todo mundo acho que conhece essa figura que mostra a matriz energética brasileira.
certo? E um ponto aqui que todo mundo acha, e já é uma discussão que não precisa ser mais discutida, é que precisamos diversificar as fontes de produção de energia. Entender não só energia elétrica, como energia térmica, biocombustíveis, etc. Certo? Próximo. Todo mundo conhece a matriz elétrica, que a gente vê uma grande concentração hídrica aqui, e isso foi um dos problemas esse ano, né? Ou seja, nós estamos muito baseados na geração hídrica, e isso tem outro problema também. Os reservatórios estão cada dia menores. Tem mais pressão para os reservatórios menores. As usinas têm grandes diferenças, por exemplo, usinas no norte, às vezes tem época que tem capacidade de 5 GB, 6 GB. Quando está na seca, gera 1 GB. Por quê? Não tem reservatórios. Então nós temos que pensar nisso. Como armazenar energia. Às vezes nós produzimos muita energia e não tem como armazenar. Às vezes não tem como transmitir. Próximo. Os combustíveis nós temos diversificado bastante. Temos cada vez maiores percentuais no biodiesel. Estamos aumentando o etanol na gasolina. Temos perspectivas para biocombustíveis aeronáuticos. Ou seja, tem muitas oportunidades por aí. Tem o biogás, ou seja, nós temos uma quantidade de resíduos imensa e não utilizamos esses resíduos agrícolas, por exemplo, para produzir biogás. Em alguns lugares está faltando energia, não tem opções energéticas. Exemplo, você pega a indústria de gesso, na Chapada do Araripe. Antigamente queimava-se óleo BPF, é um produto de baixo valor agregado, e aí? Precisamos de opções energéticas. E muitas vezes nós estamos jogando fora as próprias fontes. Próximo. Olha só o que nós discutimos aqui, ó. Aqui, a variação de 2013 para 2014, produzimos bem menos energia hídrica. As renováveis crescemos bastante, mas nós crescemos aonde? Basicamente na eólica, basicamente foi isso nos últimos tempos, né? Próximo. Aonde se usou energia? Na indústria, transportes, etc., agropecuária e serviço. Aqueles itens lá, que estão em vermelho, nas indústrias, na agropecuária e nos serviços, a gente tem usado muita energia elétrica. Será que não teria outras opções para usarmos? Por exemplo, ter coletores solares, usar a energia da biomassa para queimar a biomassa, para aquecer alguma coisa. Só energia elétrica? Então nós temos que pensar em outras coisas. Próximo. E tem um detalhe interessante, que 70% a 80% da economia utiliza processos de combustão e processos térmicos. Aí você pega energia, ferve a água. Então, isso, e no Nordeste ainda mais. Nós temos vários processos que se utilizam da energia térmica, por exemplo. Próximo. Quando a gente olha o mapa eólico aqui no Nordeste, você vê que tem bastante vento aqui. E nós estamos, felizmente, aproveitando esse vento aqui. Então, isso nós estamos indo no caminho certo. Próximo. O mapa solar. Será que nós estamos usando tanta energia térmica assim? Com coletores em todos os hotéis. Esse hotel aqui tem coletor solar? Certo? Ou seja, para baixa temperatura é uma opção. Será que todo local grande não deveria já sair com coletores térmicos? Já está na postura municipal ou estadual de grandes hotéis, grandes empreendimentos, já fazer parte do HABITS? Próximo. Quando a gente olha a radiação direta normal, que é para sistema de aquecimento térmico, por exemplo, energia solar concentrada, olha só, nós temos uma grande região aqui que tem calor, muito calor. Estamos aproveitando isso? Próximo. Na biomassa, é interessante que a biomassa, quando a gente olha o interior do Nordeste, os potenciais de resíduos agrícolas são relativamente pequenos. Por quê? Porque nós temos um semiárido que não tem tanta biomassa assim. Mas existem opções aí interessantes que podem ser aproveitadas. Por que nós não aproveitamos? Próximo.
Quando a gente olha aqui um potencial em vários estados e várias biomassas, a gente olha uma coisa interessante, lenha de caatinga. Nós estamos usando ainda muita lenha de caatinga, tem muito potencial, mas aquilo talvez fosse uma coisa a ser evitada. E tem outras coisas aqui que nós poderíamos aproveitar. Resíduos sólidos urbanos, coco Bahia, utilizar mais bagaço da cana para gerar mais energia e outras coisas que tem por aí. Resíduos da agricultura energética para biodiesel, por exemplo. Nós estamos usando isso para alguma coisa? Próximo. Mapa do potencial de biogás da suinocultura. Quantas instalações de biogás nós temos por aí? Talvez muito poucas. Próximo. Marés. Esse mapa aqui é um pouco complicado de entender. Aqui é a altura da maré. Quando você chega aqui acima de 4, 5, 6 metros, é essa região ali. Teria potencial. Nós estamos utilizando isso? Ou pensamos em utilizar nos próximos anos? Por exemplo, na costa do Maranhão, você tem muitas baías naturais, gradientes de marés, entre a maré alta e maré baixa, 6, 7, 8 metros. Estamos aproveitando, estamos pensando em fazer isso. Próximo. A população no Nordeste é interessante, ela é muito concentrada na zona da mata. Na zona da mata, o sistema normal já atende. Nós temos também muita biomassa concentration, por exemplo, toda a indústria da cana está mais na zona da mata. E o semiárido? Próximo. Como é que nós devemos agir? Identificar necessidades energéticas, temos que ver os potenciais energéticos locais dessa região, temos que desenvolver soluções adequadas à realidade regional. Talvez ele não precise de 90% de eficiência, mas se você tiver um combustível e eu gerar alguma forma de energia, mesmo que seja 60%, 50% de eficiência, vamos supor, já pode ser uma ideia interessante, pode dar lucro aquilo, pode ser importante para um processo de baixo valor agregado. Redução dos custos de energia, principalmente nos processos de baixo valor agregado. Você tem uma indústria de alimentos, você faz frutas secas, por exemplo. Mitigar as questões locais e regionais. Próximo. E aqui eu levantei um monte de coisas que podemos ter aqui interessante no Nordeste. Nós temos um excepcional regime de ventos, nós temos grande incidência de calor e luz, calor para sistemas térmicos, luz para sistemas fotovoltaicos. Nós temos um gradiente razoável de marés, mais na área, mais ali para o lado do Maranhão. Mas nós temos muita biomassa dispersa, porque a caatinga, por exemplo, a densidade de biomassa é muito baixa. Nós temos algum resíduo de agricultura, da agroenergia. Nós temos grande quantidade de biomassa urbana, seja ela nas estações de tratamento de esgoto, resíduos sólidos urbanos. Nós temos que reduzir a pressão sobre a lenha e o carvão não sustentável. Existe uma pressão sobre as florestas nativas, sobre a caatinga, sobre a zona da mata para transformação em carvão. Carvão. Nós temos muita biomassa de cana concentrada na zona da mata, que é onde está a indústria de cana. Nós precisamos pensar alguma coisa, como armazenar alguma forma de energia. Armazenar energia não significa simplesmente botar na bateria, mas você transformar uma energia na outra, por exemplo. Nós temos que pensar também no transporte de energia, ou seja, você tem a usina eólica pronta e não tem como inserir a energia no grid. Nós temos grande parte da economia nordestina concentrada em processos térmicos. Nós temos que pensar na indústria de baixo valor agregado e com baixo conteúdo tecnológico, que às vezes não precisa de uma fonte perfeita, de alta tecnologia. Nós temos que aparelhar as universidades, os centros de pesquisas regionais e locais. Nós temos que priorizar as questões regionais. Nós temos que ter programas nacionais com recorte regional, certo?
E temos que priorizar o que nós vamos escolher. Então, isso aí só foi uma reflexão sobre esses 2 dias de seminário que nós vamos ter. Hoje é só a abertura, nós temos amanhã e depois. Então, isso é uma reflexão que eu fiz entre 4 paredes, mas eu procurei colocar algumas questões. Então, é isso que eu queria deixar aqui, e a gente espera que ao longo desses 2 dias, todos pensem nisso aí como uma provocação. Amanhã eu estou indo embora e por isso que eu estou deixando o abacaxi com vocês aqui. Infelizmente eu não posso ficar todos os dias aqui. Então eu acho que isso aqui tem que ser debatido. Entendeu? Porque tem questões aqui envolvendo a questão do desenvolvimento regional. Certo? Próxima. E essa aqui é a equipe que nós estamos aqui. Tá uma equipe grande do Ministério da Ciência e Tecnologia. Muitas coisas podem ser trocadas informações, pego ideias. Então está o Rafael Menezes, que é o coordenador de biocombustíveis. Está a Samira ali, que é coordenador de energia. Está o Aristeu lá atrás, escondido. Vai ter trabalho para você, viu? Que ele coordena a questão de incentivos fiscais da Lei do Bem. Tem o Gustavo, que é o coordenador substituto de biocombustíveis. E tem a Eliane, que sumiu até aqui, que é assistente de ciência e tecnologia e que trabalhou para caramba para esse evento. Então, eu queria passar a bola, o abacaxi para você, e como provocação, a sua palestra, as suas colocações como Banco de Desenvolvimento, e também para todos os palestrantes das próximas sessões. Obrigado, pessoal. Agora vamos à palestra principal, que isso aqui só foi uma provocação a todos aqui, e eu espero que a metade das questões possam ser solucionadas ou dada alguma direção. Por favor, professor. Muito bom, eu achei bem interessante até a quebra de paradigma, né, com relação à abordagem. Primeiro, boa noite, agradecer aí o convite do Gabriel, peço desculpas aí sem poder usar o... Estou aqui com uma medição de pressão. É essa que tem ETN. Bem, eu gostaria, Eduardo, não é isso? Sorianos. Eu gostaria de acrescentar uma provocação nas suas. Só uma. Aquela equipe que está aqui presente, você coordenador na distribuição de ministério é logo abaixo de diretor, né? DAS 4, depois diretor DS 5, secretário 6. Faltou que foi que o Ministério da Ciência e Tecnologia já desenvolveu, do ponto de vista de recursos, para a atuação dos centros de pesquisa aqui na região, nas energias alternativas. O que foi que vocês já fizeram até agora? Então, a provocação, só essa, eu acho que é interessante, é importante demonstrar e apresentar tudo que fizeram, inclusive em coordenação com o Ministério da Integração Nacional e com o Ministério da Fazenda, porque o que eu vou comentar aqui do Banco do Nordeste tem mais a ver com esses dois. Gabriel me convidou mais na condição de professor, mas não dá para desvincular a questão de ser o executivo do Banco do Estado. Antes de falar do que eu vou apresentar mais as figuras. Eu achei que foi muito bom o material que você trouxe, porque ajuda no debate. Dizer o seguinte, o Banco do Nordeste é um dos 5 bancos federais do Brasil, e o Brasil tem 178 bancos, 5 são federais, públicos, os estados têm 5, Sergipe tem um banco. Ele tinha uma atuação mais forte no financiamento do setor de energia. No entanto, de 2000 a 4 anos atrás, foi dada uma orientação estratégica de não financiar o setor de energia, tá? Os bancos públicos. Mas, no caso das energias alternativas, nós temos um programa de financiamento denominado FNE Verde, que financia
as atividades produtivas, os empreendedores que tenham pleitos de projetos na segmentação de energias alternativas. Esse programa ele dá um prazo especial para esse segmento. Esse prazo pode ser até 20 anos, com até 8 anos de carência, e a taxa de juros, já descontando o rebate, se for pequeno ou médio produtor, 7% ao ano, se for grande, 8% ao ano, já a taxa efetiva. Então, nós temos uma linha específica de atuação para atender demandas empresariais. A primeira empresa que fez projeto aqui, fomos nós que financiamos há 10 anos atrás. Eu era superintendente aqui também no estado, e nós financiamos uma usina em Capela, que começou a produzir energia a partir da biomassa. Foi o primeiro financiamento do antigo Proinfa, Programa de Financiamento de Infraestrutura, mais voltado para o setor energético. Então, assim, nós temos tido dificuldades porque o Ministério da Fazenda não tem permitido que o Ministério da Integração, que através do Conselho Deliberativo da SUDENE é quem define as normas de financiamento dos fundos constitucionais que atuam aqui no Nordeste, no Norte é com o Banco da Amazônia e no Centro-Oeste com o Banco do Brasil, para financiar o setor de energia como um todo. Há uma abertura pequena para as energias alternativas. Então, antes de apresentar, deixar esse registro, nós temos feito várias gestões via Ministério da Integração. O Gilberto Ock, que é ministro, era superintendente da Caixa Econômica há 10 anos atrás, aqui conhece a realidade da região, e nós já tínhamos tido alguns debates com relação a esse quesito. Então, um dos desafios que é importante colocar ali, como financiar adequadamente o setor privado para incentivar os empreendedores a se disponibilizarem a investir nas energias alternativas para atender a nossa demanda. Então, acho que isso é interessante, é importante, e vocês do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação podem ajudar bastante, não só com a parte não reembolsável, mas a FINEP, que é ligada a vocês, tem alguns recursos que são reembolsáveis, pode ajudar. Tem uma parte aqui conceitual, Gabriel, que é para deixar, não é para que eu discutir, até porque eu não sou especialista no segmento. O meu conhecimento é mais do ponto de vista dos projetos que nós temos financiado. Então, só para dar um recorte também, no período que eu estive lá na SUDENE como diretor, na época 2008, os projetos de energia eólica foram através da SUDENE. Teve os incentivos fiscais, federais, regionais da SUDENE, e teve, através do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste, o FDNE, o financiamento de várias eólicas aqui na região Nordeste. Aqui nós temos aqui em Sergipe, que foi inaugurada há mais ou menos 3 anos atrás, praticamente, foi com o financiamento de um banco japonês, porque naquele momento já tinha ocorrido o corte, a impossibilidade do banco financiar, no caso, parque eólico, nós não podemos financiar. Podemos financiar outros tipos, mas parque eólico já ficou fora. O banco financiou algumas empresas, que eu vou mostrar ali uma tabela com muitas empresas que se inseriram aqui com os aerogeradores, e isso foi importante para o desenvolvimento dos nossos parques eólicos. O daqui tem uma perspectiva de expansão e tem um empreendimento no interior aqui de Sergipe, vizinho ao primeiro de biomassa que nós financiamos, já é o segundo, o terceiro, é de expandir mais outro parque eólico, mas o empreendedor ele veio a falecer. Mas eu queria só reforçar, Soriano, muito boa provocação, bem interessante, porque ela vai permear, Gabriel, todos os debates que estão aí. Então, o que eu estou trazendo aqui, mas naquela condição de curioso, é um estudo do ETN,
que é o Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste, onde nós fizemos um apanhado de possibilidades, alternativas para as energias renováveis na nossa região. Só fazendo uma remissão, que já foi dito aqui, conversado com todos, né? O uso da energia na nossa atividade vem crescendo. Eu, quando estava lá na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, um dos fatores de atração para os investidores que vinham aqui para Sergipe era Sergipe ter energia suficiente para atender a demanda deles. Nós temos a Xingó, que é muito... que tem energia suficiente para atender a demanda do Estado e de outros. Nós temos duas companhias aqui de energia, todas duas privadas, né, uma atendendo a parte sul do Estado e outro a outra parte do Estado. Então, e a quantidade de gás. Há um projeto da Petrobras que vai quintuplicar a oferta de gás que nós temos no Estado, então isso atraía muito os investidores que estavam vindo para o Estado. Então aqui é só para reforçar que nós temos recorrido ainda muito ao petróleo, então quando tem um problema no petróleo, tem um problema na economia mundial, o petróleo acaba regulando aí muitas atividades, o gás, o carvão e as fontes renováveis, que é o foco aqui nosso, biomassa. No nosso estado, o Banco do Nordeste financiou 4 grandes projetos de biomassa, a hidráulica, a eólica, a solar. A solar, alguns investidores espanhóis, eu estive na secretaria até janeiro deste ano, estiveram conosco discutindo a possibilidade de compra de terras para implantar placas solares, para desenvolver. A questão é que a terra em Sergipe ela não é tão atrativa do ponto de vista de valor nos locais ideais. Então, eles não retomaram o projeto. Então, aquilo que eu falei, né? A nossa principal fonte é o derivado de petróleo, por quê? Por conta do diesel utilizado nos transportes. O modal de transportes do Brasil, infelizmente, predominante, é o modal rodoviário, e o modal rodoviário, que praticamente caminhões, usa diesel. Então, o diesel é quem puxa e isso custa, porque nós temos uma relação de troca muito intensa de mercadorias sendo distribuídas pela região. Então, nem usamos a navegação de cabotagem, que ajudaria muito no transporte de mercadorias. Então, a nossa necessidade no petróleo um pouco é puxada por isso daí. E aí, mais recentemente, vem a questão do etanol. Aqui no Nordeste, desde a época da colonização, né, porque os portugueses chegaram por aqui, depois os bandeirantes foram expandindo nosso território, né, perdemos o Uruguai, perdemos o Paraguai, ganhamos ali a região do Acre. Desde aquela época, o etanol, aliás, o açúcar, né, foi um produto que a gente desenvolveu, já era presente na região. O etanol hoje foi revigorado, vem com força, porém, como nós temos a questão de preços relativos, ele não está sendo ainda competitivo para os produtores. E o que nós temos aqui na região é a grande maioria das usinas, não vou falar nem do açúcar, que teve uma recuperação, com problema por conta do preço do álcool, que não é competitivo, mas é uma fonte interessantíssima. Nós financiamos, tomamos muito prejuízo, enormes, porque o preço não é competitivo e a perspectiva é o seguinte: eles estão apostando numa subida do preço da gasolina para que o etanol vá para um patamar mais competitivo e seja uma fonte rentável para os investidores e a gente possa ter mais área para desenvolvimento do etanol aqui na região, que é uma característica do Nordeste, é a possibilidade de produção do etanol. Aí aqui falando um pouco da matriz do Brasil, vou passar um pouco. Veja, nos leilões que estão sendo realizados,
a energia eólica e a solar elas já estão se destacando, isso é muito bom. Nós temos aqui para o estado de Sergipe um projeto de duas termoelétricas. Tá? Tem duas termos que uma está mais forte para acontecer aqui na Barra dos Coqueiros, e a outra termo é na região da Imbura, ali Nossa Senhora depois de Laranjeiras. Mas os leilões que estão ocorrendo, que são promovidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica, já apresentam uma boa quantidade de projetos no segmento de eólicas e solar. Isso daí é um sinal. E projetos aqui para a nossa região. Então, ele apresentou e foi muito bom, eu vou mostrar aí alguns mapas também. O Nordeste se destaca porque nós temos um grande potencial eólico, vários parques foram implantados e esse termo é técnico e existe, né? Jazida de ventos bem favoráveis que nós temos aqui. Tá? Isso aí é termo técnico e existe quem é do segmento, são jazidas, tá? Vocês conhecem esse termo técnico. Aqui é só relembrando o preço médio que tá custando, tá? Isso aí é dado atualizado, então é um grande investimento. Quem tem salvado as usinas aqui da região energia, né? E o que vale a pena, que nós estamos falando aqui de desafios para o Nordeste. No último leilão aí, a região teve aí um avanço. Agora, com essa nova ortografia doida, né, você tem que sobressair se não tem IF. Bem, paciência. Em virtude, a maioria dos projetos foram para aqui, para o Nordeste. A grande maioria dos projetos. Isso é um ponto interessante. Aqui é só o nosso físico, não sei se ele está aí ainda, o nosso reitor, né, que estava falando aí muito da fusão nuclear e tal. Aqui é só relembrando quais são as fontes de energias que nós temos, né? As principais que estão aí, vocês vão estar discutindo elas, é só fazendo reviver um pouco. E aí nós temos a questão da nossa biomassa. Eu não vou estar trabalhando aqui esses critérios mais teóricos, mas o que eu queria mostrar aqui, nesse quadro, é a interação entre as fontes primárias e secundárias de energia. Tá? Ali as fontes primárias, como eu falei, o petróleo ainda é muito utilizado, o nuclear, que é o que os físicos gostam, né? Ainda no nível bem menor, vocês veem pela interação que tem ali. O gás natural, que está muito utilizado, e aqui é para onde eles vêm do ponto de vista de tecnologias, você vê que as fontes alternativas, elas exigem um nível de tecnologia menor e têm um uso muito intenso. Tá? Então, só para reforçar, ainda na questão. Então, nós temos aí, e aí o papel do Ministério da Ciência e Tecnologia, ele é fundamental. Eu fui secretário aqui, a pasta ela é junta de desenvolvimento econômico, na verdade, da indústria e comércio, e ciência e tecnologia. Então, o professor Ricardo, presidente da Fundação de Apoio à Pesquisa, ele tem feito aí um trabalho magnífico de tentar alavancar, com poucos recursos que o Estado tem, os recursos federais para trazer mais verbas e apoiar projetos aqui de pesquisa na nossa região, no nosso Estado, especificamente. Então, assim, o papel do Ministério da Ciência e Tecnologia em apoiar o uso de novas tecnologias. Tem um programa do banco chamado FNE Inovação. Então, eu encontrei uma brecha no FNE Inovação para financiar algumas adaptações tecnológicas para empresas nos segmentos de energia. Então, assim, você vai descobrindo brechas que permitem o enquadramento, já que houve uma orientação federal de não financiar o setor de energia. Eu fui descobrindo o que era que se encaixava. Então, assim, nós temos possibilidades de muitas tecnologias que podem ser utilizadas para atender às nossas necessidades que nós temos de energia.
Aí eu não vou repetir, que eu já falei da questão, você já mostrou o gráfico onde mostra que o maior uso é aquele ali. Eu queria mostrar isso aqui. A participação das fontes primárias na matriz energética mundial e brasileira. Dado de 2014 é dado atual, né? O ano 2015 não terminou, então não dá para trabalhar ainda com ele. Então, o azul é Brasil, o vermelho é o mundo. Então, petróleo. O Brasil tem uma proporção de uso proporcional de petróleo maior do que o mundo. Então, o mundo está diferente. Você vai visitar ali na Europa, Portugal, Alemanha, todos eles, você vê muitas parques eólicos, muito uso de energia solar, sem ter a quantidade de sol que nós temos aqui, de disponibilidade. O carvão mineral, o Brasil, um percentual bem menor do que o mundo. Gás natural, o Brasil com potencial grande, porque aí também tem a Rússia que puxa, altera um pouco aí, né? A Bolívia também um pouco, mas muito pouco. Aí na biomassa nós já evoluímos bem. Aí tem o urânio que realmente ficou ali naquelas de sempre, não avançaram. A hidro que sempre foi forte aqui. E aí tá, veja, no mundo a eólica já é 0,5 na participação, o Brasil 0,3 e na solar, gente, é praticamente zero. São 6 casas decimais para colocar qual é o percentual de participação e aqui na nossa região são 12 casas decimais para você mostrar a participação. Então são setores que nós temos potencial para desenvolver, Gabriel, aqui na região. A EPE, que é a empresa de pesquisa energética, quando tem todos os dados, todas as estatísticas, ela está projetando um crescimento de energia aqui no nosso país de 2,2% ao ano, até o ano de 2050. Ali é uma unidade de medidas que é milhões de toneladas equivalentes em petróleo, onde a gente deve subir de 267 para 605 milhões de toneladas. Então, assim, se esse crescimento daí, na região Nordeste, a projeção é um pouco superior. Mesmo o Brasil não tendo perspectiva de crescimento econômico nesse ano e no próximo, só começando a se recuperar um pouco em 2017, a demanda por energia ela está crescendo. Tá? Porque uma coisa é a redução do produto interno bruto por questões de preços relativos. Outra coisa são os hábitos e costumes da população e o consumo de energias. E aí está dizendo, né, que vai ser aumento em todas as fontes, onde o gás vai ser assim, um aumento muito forte. Nós temos ainda um uso pequeno do gás veicular, ele já foi maior aqui, mas tem uma tendência aí de crescimento. O gás precisaria de mais apoio aqui para a região Nordeste. Vocês sabem, né, o Brasil é importador líquido de carvão mineral, petróleo e gás natural, né? Nós somos importadores da Bolívia e petróleo nós importamos também, né? É o seguinte, a conta de déficit da balança comercial brasileira, ela melhora ou piora de acordo com o preço do petróleo, porque nós temos que exportar, depois fazer importação, os regimes aduaneiros que favorecem o segmento, eles também declinam do ponto de vista de resultados. Então, e aí a coisa que eu queria chamar a atenção, a produção do Nordeste, a participação do Nordeste na produção brasileira por fonte de energia, ela é desproporcional à demanda, porque é desproporcional à população, tá? E também desproporcional à economia. Então, é muito baixa em relação à economia, que já é baixa, e é muito baixa em relação à população. Então, esse é um desafio que nós temos, que é fazer com que a região tenha energia suficiente para atender a demanda e propiciar o crescimento que se está projetando para
cada estado. Aí é da EPE, né, do ano passado, 2014, que é a previsão de evolução da participação das fontes primárias. É aquele gráfico de outra forma, para vocês só rememorizarem o que é que a gente está discutindo e o desafio que nós temos pela frente. Então, assim, quem tiver conhecimento, know-how tecnológico para investir no setor, quem tiver espírito empreendedor para investir no setor, é uma grande oportunidade de negócios. Possibilidades de financiamento está restrita, tá? Por orientação de governo federal. Bem, aí tem a questão, energia também causa impacto ambiental, né? E aí nós sabemos as dificuldades que existem para aprovação de projetos voltados para esse segmento. Você passa, às vezes, 3 anos, 4 anos para um órgão licenciador dar a autorização para se desenvolver, e isso atrasa o nosso desenvolvimento. Só reforçando, e aí o papel do Ministério, como eu sabia que ia ter um debatedor do Ministério da Ciência e Tecnologia, aí então eu puxei um pouco essa questão do espaço para desenvolvimento de novas tecnologias, aprimorando as que já temos, para que a gente possa pegar as fontes convencionais e as outras fontes e dar um novo desenvolvimento. Bem, esse gráfico aqui ele é interessante porque ele mostra a origem, ele está ruim de leitura, mas ele mostra a origem e o destino dos combustíveis para o transporte da eletricidade na matriz do Brasil. Como é que isso é feito? Mostrando o consumo final, industrial, residencial, agropecuário, energético, comercial, público, na parte de transportes que você mostrou no gráfico que você trouxe. Só que aí ele dá o caminho, como é que se distribui. E é importante, Gabriel, lá vocês que estão trabalhando com isso, ter esse caminho, decalcar isso e fazer trabalhos de PERT, CPM, como é que nós podemos fazer para ter uma melhor eficiência nesse processo de distribuição. Só reforçando o que eu já tinha dito, né? Você gasta só na área de transporte perto de 1/3 da nossa demanda de energia. Dói, né? Porque era para gastar com produção, né? Gastar com que transporte é atividade produtiva é o setor de serviços, de deslocamento de mercadoria. Mas a essência mesmo é produção, seja industrial ou agropecuária. Bem, olhando para o futuro, as fontes solar, eólica e biomassa são as mais promissoras da região. Tem tudo a ver com o que você falou aí, do Seminário de Energias Alternativas. E ainda temos aqui na região também a possibilidade de explorar a hidráulica. Aqui vocês podem ver à noite, dependendo do hotel onde vocês estão, ou caminhando na orla, as plataformas continentais que parecem um presépio. Então aqui o petróleo é forte, aqui no Rio Grande do Norte. Bem, falando de energia solar, eu prometo que eu vou demorar só mais uns 5 minutinhos. Aquele mesmo mapa que você mostrou, só que aqui é o seguinte, as cores mais claras, elas estão indicando uma radiação solar maior, tá? Então, nós temos mais claras no sentido contrário, tá? Porque esse mapa é coroplético, né? Na verdade, não é um mapa, é um cartograma. Ele mostra que nós temos um potencial aqui muito bom, pouquíssimo explorado, é uma base importante para os projetos. Os espanhóis que estiveram aqui, eles pediram um mapa solar de Sergipe para trabalhar, e aí nós pegamos com o pessoal lá do Rio que eles tinham disponível. Então, o potencial de energia solar para a energia elétrica é gigante aqui na nossa região, né? Tem várias vantagens aí que já foram comentadas, inclusive no semiárido, porque ali mostrou que o semiárido nordestino, você focou ali a questão da distribuição espacial da população, que está na zona da mata, basicamente, né? na área litorânea, na antiga Mata Atlântica, né?
que praticamente não existe mais. Então tem um potencial muito grande a ser explorado, mas a população não quer morar no semiárido. Esse é um desafio que a gente tem ainda. E a energia solar ela é muito recente aqui. Você perguntou, o hotel tem? Eu já fiquei em alguns hotéis, em algumas cidades aqui do Nordeste que tem. Eu lembro muito bem lá em Natal, os hotéis ali da Via Costeira, muitos com... Aqui alguns já estão desenvolvendo. Não sei esse daqui. Esse daqui a reforma foi financiada pelo Banco do Estado, com repasse do Banco do Nordeste via FNE, e ele não, pelo menos no projeto que eu vi, não estava previsto. Tá? E assim, uma coisa boa, e esse grupo aqui mostra isso, é que aqui na região nós temos diversos grupos de pesquisas empenhados em desenvolver tecnologias alternativas de geração de energia solar. Isso é bom, isso é importante. Se nós pegarmos, eu não trouxe aí, mas o gráfico que mostra o número de doutores que nós estamos formando na região e que estão vindo para a região desenvolver trabalhos, vai ajudar nesse desafio que nós temos aí. E aí tem uma outra questão aí que, apesar do enorme potencial que nós temos aqui no Nordeste, a escala de custos ainda não é adequada, porque você precisa de escala. Esse é um segmento que, olha, um parque eólico desse daí, eu fui analista, fazia os estudos de viabilidade, o payback é muito alto, a taxa interna de retorno baixa, então ela é pouco atrativa para alguns investidores. Mesmo assim, esses projetos, eles ainda são vantajosos em relação a projetos mais vultuosos. Então, são projetos que nós precisamos, inclusive, motivar empreendedores a desenvolver. Porque é o seguinte, é a iniciativa privada que tem que fazer isso. Ela tem que ter um apoio de incentivo para a parte de pesquisa, de ciência e tecnologia, uma parte de incentivo financeiro e o espírito empreendedor de entender que há demanda e preço bom para o que eles querem. Então, eu vou passando aqui. Aqui é mais uma parte, Gabriel, que eu quis deixar mais teórica para vocês. A evolução do preço das células fotovoltaicas de silício cristalino, mostrando que é um negócio interessante, vale a pena investir. Tá? Elas estão ficando cada vez mais viáveis, porque olha quanto era em 1977 e quanto é agora o preço. Então, barateou bastante e permite, porque a questão toda é o custo. Permite hoje você fazer, inclusive atrair empresas que venham fazer aqui na nossa própria região. Aquilo que eu falei, a provocação com vocês, né? Iniciativas de desenvolvimento tecnológico para aproveitamento do nosso sistema. Aí é uma cadeia do valor da energia fotovoltaica, tá? Explicando como é que você faz, aí é mais para o pessoal de engenharia. Eu sou economista. Aqui são os zeros de fabricação da célula solar fotovoltaica. Por quê? Porque, Gabriel, a ideia é desenvolver aqui na região uma fábrica que venha a fornecer com preços competitivos, com incentivos estaduais, federais, esse segmento. Então, ao longo do tempo, a energia elétrica tem sido gerada basicamente de hidráulica. Aqui no Nordeste é a nossa realidade. E aí o Rio São Francisco é o destaque. Nosso rio que está aí sendo reduzido cada vez mais. E nós temos que partir para outras realidades, tá? Então, a energia eólica ganhou espaço na matriz energética. Eu acho que é muito importante ter passado de 0,6 para 7,8. Vocês viram quanto é ali na matriz total. Veja o que foi que aconteceu. No Nordeste, como é que ficou a distribuição do subsistema, tá? Era basicamente hidráulico.
térmica, quase nada. Isso no intervalo relativamente curto, 1,5 décadas, cai a hidráulica para 43%, a térmica cresce praticamente metade e a eólica aí tendo já uma participação. Mas onde é que está a solar ali? Não tem, né? Não tem. E nós temos aqui suficiente. Aí também a evolução da geração e importação líquida de energia aqui na região durante o período. Tá? Vejam que a importação líquida tem aumentado, mesmo com a geração de energia tendo crescido, ali são milhões de megawatts médios, a importação tem crescido. Então, assim, tem espaço, existe espaço para novos investimentos nesse segmento aqui na região. Então, aqui, só reforçando, que é aqui que estão as principais jazidas de vento. Mostrei ali esse mapa combina com aquele outro, que ele mostra o potencial eólico aqui da região, tá? Muito forte. E para finalizar, aqui já são os principais fabricantes de componentes eólicos instalados aqui na região. Quando eles viram o início da implantação, foram vários parques lá no Ceará que nós financiamos, e aquela história de o vento faz a curva no Rio Grande do Norte é verdade mesmo. O vento faz a curva lá. Quem vai para a Europa sabe, na hora que ele sai, que o avião sai aqui do Rio Grande do Norte, vocês sentem o vento. Então, os grandes projetos começaram lá pelo Rio Grande do Norte, e aí os estados começaram a atrair investidores que vieram para cá fabricar, vejam, praticamente tudo, né? O mais difícil seriam as torres, aliás, os aerogeradores, mas vocês já veem que vários aí já fabricam os aerogeradores, alguns já as torres, os flanges. Então, você monta o parque eólico com as indústrias implantadas aqui na região. Sabe, Gabriel, demais participantes, é isso que a gente tem que fazer. A minha visão de quem trabalhou com atração de investimentos, buscando empresas, diariamente ligando, fazendo visitas, trazer investidores do nosso país e de fora que venham fabricar aqui na região os componentes das demais fontes alternativas de energia para que elas fiquem num patamar de preço atrativo para outros investidores. Eu acho que esse é um dos nossos grandes desafios. Então, a penúltima lâmina é para dizer que o potencial e competitividade do Brasil, de modo particular o do Nordeste, nas fontes solar e eólica, credencia o país e a região de criar uma tecnologia própria, por isso que eu tenho que atrair empresas para cá. A importação é interessante, você tem preços relativos bons, mas se a indústria estiver implantada aqui, você já economiza com frete e a rapidez na implantação. Então, e para finalizar, para que isso se torne realidade, primeiro, investir em recursos humanos, que a ciência e tecnologia tem procurado fazer. As universidades e as fundações de apoio à pesquisa têm procurado desenvolver. Primeiro, a gente tem que ter recursos humanos, laboratórios e mecanismos financeiros. Aí é o caso do Banco do Nordeste, é o caso da FINEP, que estimulem os pesquisadores da região a materializar aquelas ideias que foram lançadas no desafio. Então a ideia foi mais, Gabriel, fazer um apanhado, tem uma base ali mais teórica que eu quis mais para deixar para o pessoal. Só ressaltando, eu sou economista e minha visão é de banqueiro, né? Eu vejo como é um negócio interessante e rentável para banco. É difícil você ver companhia de energia que quebra. Companhia de petróleo dá prejuízo, depois se recupera. Não quebra. Só quebra se for muito mal administrada. Porque é demanda inelástica. Você aumenta o preço e a demanda continua aumentando porque a diversidade que tem numa residência,
a necessidade que tem numa indústria, a necessidade que tem com a agricultura cada vez mecanizada, faz com que seja um setor importante. É o seguinte, o país só cresce se crescer do ponto de vista das suas possibilidades e multiplicidades de fontes de energias. E as energias alternativas encontram na nossa região um grande espaço para que elas possam desenvolver. Era isso, muito obrigado. A provocação, porque aí eu tenho que responder a provocação aqui do Soriano, né? Eu acho que a provocação não é só para mim, mas ao que cabe ao banco, né? Eu joguei para ele também um pouco de volta, né? Ele disse que tem o que o MCTI fez, eu sei a importância e o papel, até porque tinha um contato muito intenso na época de secretário de Ciência e Tecnologia, mas assim, o que eu sinto é uma falta de coordenação das entidades que trabalham nos segmentos. Por exemplo, o Ministério de Minas e Energias, ele tem muitos programas interessantes, importantes, a base de estatística é com eles, que têm domínio e conhecimento que poderiam potencializar os recursos que são disponíveis nos outros ministérios, como é o caso do Ministério da Integração Nacional. Olha, só para o Nordeste, o Fundo Constitucional está disponibilizando anualmente, fora o retorno, 12 bilhões de reais. Com o retorno, a gente vai para 20 bi. Aí vem mais outros 20 bi que o BNDES joga aqui na região. Então você tem aí entre 40 e 50 bilhões de reais para fazer investimentos em atividades produtivas. E você não pode financiar energia. Então fica difícil. Muito obrigado, era isso. Eu tenho a primeira provocação aqui. Não pode financiar projetos energéticos, mas projetos de meio ambiente podemos, não podemos? E se por acaso ele gerar energia de quebra? Por exemplo, eu tenho resíduos sólidos urbanos, um problema ambiental grave, e uma solução é o quê? Gerar energia. Isso é financiável? Uma primeira pergunta. Exatamente, por exemplo, biogás, por exemplo. Outra, a indústria de biocombustíveis do Nordeste gera uma grande quantidade de resíduos. Entendeu? Ou seja, esses resíduos acabam virando problemas ambientais. Será que nós poderíamos financiar a redução dos resíduos, que por acaso gera energia ou gera até outros combustíveis? Outra provocação. A terceira provocação seria o seguinte: hoje a energia em geral no consumidor está entre 600 e 650 megawatt-hora, 650 reais. Isso é muito caro. Será que você gerando sua própria energia, você não poderia reduzir isso? Geração distribuída, seria financiável? Outra questão, o grid, a energia do grid não vai resolver um problema, como por exemplo, qual seria a solução que você daria para o polo gesseiro da Chapada do Araripe? Gerar energia elétrica para produzir gesso? Usar óleo BPF? Usar gás natural? Qual seria a solução que nós poderíamos dar para a indústria de alimento que às vezes seca a banana, faz banana passa? Ou seja, a gente também precisa pensar nesses empreendimentos de menor porte, né? Então eu fiz um monte de perguntas que eu queria saber como é que a gente pode ajustar isso. E depois eu gostaria de abrir a palavra para a plateia, e eu tenho normalmente um aviso. Toda vez que eu modero, se ninguém faz a pergunta, eu escolho quem vai perguntar. Eu já escolhi os 5 candidatos, geralmente pessoas de camisa amarela, eles são os preferidos, alunos também, e aqueles quietinhos que ficam lá atrás também, certo? Então, pensem nas suas perguntas. Pessoal de amarelo aí vai ter que fazer uma pergunta aí, viu? Uma para mim e uma para ele aqui. Pensem aí que eu vou escolher uma de vocês ou um de vocês. Você também faz parte.
Mas, Soriano, eu vou só ler aqui, na parte específica de energia, no nosso programa FNE Verde, que é o Programa de Financiamento à Conservação e Controle do Meio Ambiente. O que é financiável, né? Eu não vou citar todos os itens, que é uma imensidão, mas fora a parte de recuperação ambiental, controle e prevenção de poluição, energias renováveis e eficiência energética, tais como geração e cogeração de energia elétrica ou térmica a partir de fontes renováveis. Tá? Sistemas para aumento de eficiência energética de empreendimentos. Então, você tem um empreendimento, você quer implantar um sistema de eficiência energética, é financiável. Sistemas para redução de perdas na geração, que eu mostrei ali uns gráficos de perdas, eu não expliquei porque eu não sou engenheiro eletricista, transmissão e distribuição de energia elétrica. Tem muitas perdas. Aqui, vulgarmente, nós utilizamos o nome, que é do regionalismo, os chamados gatos, né? Substituição de fontes energéticas por alternativas com ganhos ambientais. Tem que provar que teve ganho ambiental. Então, aí tem aqui uma série de outros itens, que aí é mais da parte ambiental mesmo. Então, o FNE Verde, ele tem um espaço interessante e importante de financiamento das energias renováveis, ressaltando, financiamento com prazo de 20 anos, taxa de juros de 7% ao ano, 8 anos de carência, juro negativo, porque a Selic, você sabe quanto é que está, né? 14,25, então, assim, é uma possibilidade. Agora, tem demanda? Tem indução? Não tem. Tá? Existe, nós falamos, nós abordamos, mas não tem tido demanda, porque há também uma assimetria de informações, tá? Com relação a essas possibilidades. Espero ter respondido um pequenino da sua pergunta aí, da sua provocação. Ok. Vamos ver quem vai ser a amarelinha ou amarelinho. Algum candidato para fazer uma pergunta? Não, mas primeiro lá, olha. Os alunos lá, pessoal. Você aqui, você não almoçou comigo? Você mesmo. O último aí. Faz sua pergunta aqui. É Roberto, né? É porque de longe eu não enxergo. Você tem uma pergunta? Leonardo, uma pergunta, Leonardo. Então amanhã não tem almoço. Alguma pergunta? Por favor. Eu ia dar um prêmio aqui, uma viagem de ida e volta. Por favor. Boa noite. Meu nome é Darlan. Se eu entendi, então, projetos eólicos de grande porte, eles não estão mais podendo ser financiados. Só BNDES. Mas a pergunta é... Tá. Entendi. Então, a minha pergunta é, quais foram os critérios que foram colocados para isso, diante de um momento em que a gente tem uma pressão grande para produzir, né? A curva de demanda de geração estão muito próximas, a gente tem térmicas atuando até pouco tempo, quase 100%, ou seja, não seria uma opção continuar financiando esse projeto, já que a gente tem um início de produção em curto prazo, né, com 3 anos ou com 5 anos, essa energia já está sendo inserida. Eu sei que existem outras questões, como questão de transmissão, mas isso é um outro problema. Ou essa estratégia foi adotada porque, na verdade, a gente sabe que existe uma reserva de projetos. O que eu quero dizer? Por exemplo, no último leilão foram apresentados mais de 1000 projetos. Né? Então, assim, na verdade, existe uma reserva grande de projetos, mesmo que o fato de não poder, pelo menos temporariamente, eu acredito talvez isso não seja uma decisão, né,
de longo prazo, mas vamos supor que nos próximos 3 anos não fosse financiado, uma pequena retração para evitar um pouco a procura disso, talvez pelo período em que a gente está vivendo, não sei, em relação ao financiamento ou então à disponibilização de recursos para financiar esses projetos. Ou seja, é uma questão momentânea em função da situação do país, da crise, porque sabe-se que existe uma reserva de projetos ou não, existem outros motivos realmente que estariam fazendo ter essa pausa, essa diminuição na procura por financiamento. Eu não sei se eu me fiz entender bem. Obrigado. Depois aqui eu vou ler, no caso, o que é possível financiar hoje no programa de energia. Eu falei na parte ambiental. Fora da parte ambiental, nós temos um programa de infraestrutura. No programa de infraestrutura é possível geração e distribuição de energia de fontes convencionais, porém, somente para consumo próprio do empreendimento, admitido que você possa vender 50% da geração prevista. Então, um empreendimento próprio, você faz a geração para você pode vender 50% do excedente. Então, tem essa brecha aí que dá para a gente financiar, mas o quê? Projetos pequenos. O que foi? Essa decisão veio do Planalto Central, tá? Determinação de presidência. Por quê? Qual foi a lógica que orientou o Ministério da Fazenda a direcionar a política de aplicação de recursos para a região Nordeste, não atender demandas dos grandes projetos de energia? Por quê? É um setor que tem capacidade de absorção de elevado montante de recursos. É um setor que pode, no mercado bursátil, ou seja, no mercado de bolsa de valores, captar com debêntures, com abertura de capital, recursos para atender suas demandas. É um setor forte. E houve um temor de que os projetos desse setor levassem os recursos que seriam destinados para as demais atividades produtivas da região. Essa foi a justificativa básica de que há aproximadamente 5, 6 anos atrás, os recursos do FDNE, que é lá na Sudene, cerca de 4 bilhões ano, do FNE, cerca de 12 bilhões anos no BNB, não atendessem mais esses projetos de grande porte. Por exemplo, para mim seria ótimo, eu tenho um projeto aqui que é mais de 1 bilhão de reais. Se eu pudesse financiar esse projeto com o FNE, eu batia minhas metas aqui, seria primeiro lugar, e minhas metas de aplicação de recursos, estaria feliz. E eu fico lá o tempo todo tentando ver se é possível isso. Mas a definição, sendo bem claro, veio da Presidência da República. Tá? Então, foi uma questão estratégica, porque houve um temor de esses poucos projetos levarem, porque a demanda é apresentada, você tem que atender, levarem a gama e a diversidade de empreendedores de diversos setores produtivos que nós atendemos aqui na região. Isso não foi só para o Nordeste, foi para o Centro-Oeste e foi também para a Amazônia. Ok. Outra pergunta aqui. Atrás ali. Vamos fazer só mais 2 perguntas e vamos encerrar? Passa lá atrás do de azul. Fazer? Boa noite aí à mesa. Eu gostaria de fazer uma pergunta aí para o banco. É o seguinte, é muito comum, principalmente o pessoal, a maior parte dos participantes são acadêmicos, então vão ouvir falar muito. Temos tantos milhões para investir em projeto, tantos bilhões, bilhões e bilhões e bilhões. E na prática a gente sabe que depende de uma burocracia
e não é tão simples aprovar um projeto, e é um pouco moroso esse processo. Eu gostaria que, se possível, citasse números. No caso, você citou que tenha, respondendo ali ao questionamento, que tem essa possibilidade de financiar projetos na área de energias renováveis, especificamente trabalhando com a biomassa residual. Gostaria que você citasse quantos projetos 2014 e 2015 foram submetidos, quantos foram aprovados e como é o trâmite dentro do banco, o que pode atrapalhar a aprovação no projeto, assim, ficando assim até como uma orientação técnica para quem porventura pensa em trabalhar com a empresa de consultoria, desenvolvimento na área de projetos. Boa pergunta, bem interessante. Aqui no estado de Sergipe, no ano de 2014, eu não estava no Banco do Nordeste, eu estava cedido ao governo do estado, mas eu tenho as estatísticas e os números, não teve nenhum projeto. Tá? Neste ano de 2015, também, aqui em Sergipe especificamente, não tive também nenhuma demanda de projeto, porque os projetos, nós falamos das linhas, fazemos as chamadas agências itinerantes, fazendo divulgação, mas o investidor é quem vai dizer se quer investir ou não. Então, não apareceram projetos porque não tivemos investidores intencionados e também com condições adequadas para captar esse recurso. Só ressaltando a questão de ser banco público, né? Eu disse no início, o Brasil tem 10 bancos públicos, sendo que 5 são federais, fiscalizados por Tribunal de Contas da União, Controladoria Geral da União, Banco Central do Brasil, que todos os bancos são. Então, assim, há um rigor muito grande com relação aos gestores e técnicos sobre o seu processo de concessão. Então, o banco tem centrais de análises com técnicos especializados na parte de análise e elaboração de projetos, e a demanda documental também é significativa, porque as operações são fiscalizadas. Eu recebo toda semana a carta da Polícia Federal querendo saber uma operação de R$1.000 que você deu a um produtor de tomate, a um produtor de milho, como foi que isso foi aplicado. Só para vocês terem ideia do que é ser banco federal e o sistema, porque se imagina que no Banco Federal, ou por ser estatal, ele vai ter benesses. Então, assim, o rigor ele é maior, há um rigor maior. O banco não faz credenciamento de projetistas. Você tendo a habilitação no órgão de classe, de acordo com as profissões que estão previstas à elaboração de projetos, esses projetos são apresentados e tem, na entrevista que se faz numa agência, nós temos um programa específico de elaboração de projeto, que o download é gratuito, ele é autoexplicativo, você vai e apresenta. Agora você tem que ter registro de classe naqueles Conselho de Economia, Conselho de Administração, os Conselhos Regionais de Engenharia, que permitem a elaboração de projetos e o banco recebe. Nos outros estados, eu tenho notícias de pequenos projetos que são apresentados no segmento de energia, mas o patamar reduziu bastante. Nós temos demanda reprimida em grandes projetos. Grandes projetos têm demanda reprimida para os fundos constitucionais, mas que nós podemos atender com repasse do BNDES. O BNDES, se entrar lá no site, todo projeto que ele financia, ele divulga. Claro que o cliente tem que autorizar, porque existe a lei do sigilo bancário, por isso que eu não disse o nome de nenhum. Eu falei, disse geograficamente, onde estava, quem era, porque eu não tenho autorização para divulgar, e aí eu feriria a lei do sigilo bancário. Então, se você procurar um gerente de qualquer agência do banco ou ligar para o nosso cliente consulta, que é de graça, você vai ter essas informações aí, e será um prazer a gente ter projetistas que possam trazer bons projetos nesse segmento. A última pergunta, antes de encerrar. Por favor.
Tem aqueles dois lá. Professor Nelson, da Universidade Federal de Goiás, primeiro parabéns aos dois pela exposição, acho que foi bastante clara para todos. Apesar de não estar havendo financiamento por parte do governo para projetos em energia eólica e energia solar aqui no Nordeste, parece que, pela exposição que foi feita, pelo menos a energia eólica parece que tem se desenvolvido, e esse desenvolvimento está sendo a passos talvez até acima do que seria esperado há 5 anos atrás, quando se decidiu não financiar. Mas uma carência que parece que tem, e talvez seja uma situação interessante lá para o semiárido, é a ausência de linhas de transmissão. Não seria interessante que o governo se comprometesse com o estabelecimento dessas linhas de transmissão, ao invés de fazer o financiamento, para garantir que os grandes investidores possam desenvolver o semiárido a partir do uso de energia solar? Não seria uma alternativa mais interessante? Só que não é bem assim. Essa pergunta é complicada, né? Mas não é bem assim, né? A ideia interessante seria: primeiro a gente faz as linhas, já está tudo pronto, depois o pessoal vai se conectando, igual um varal, né? Varal de roupa, né? Só que não é bem assim, tem um modelo do sistema elétrico que não funciona assim, então isso não é possível dessa forma, né? Porque parece ser uma ideia interessante, né? Como? Você primeiro fazia as linhas de transmissão? Você primeiro tem os projetos, e o governo vem e garante que vai instalar as linhas de transmissão. Mas isso já foi garantido, mas não saiu. Ele foi, na verdade, foi uma concessionária de energia que não conseguiu cumprir os prazos, porque você tem licitação, era federal, do sistema Eletrobras, e você não conseguiu, porque atrasou a licitação, saiu embargado, aí quando fez, a empresa desiste, e isso é complicado, né? Não, é difícil isso, né? Certo? Mas alguma amarelinha quer fazer alguma pergunta? É a última. Se não vou nem perguntar onde vai ser o chopp, poxa. Então eu queria encerrar aqui. Você tem mais alguma consideração? A gente queria encerrar, queria agradecer a todos a paciência. Eu até fiquei incrível, 9h10, e todo mundo aqui. Eu acho que o tema é importante. Nós temos aí 2 dias de trabalho, não é só um seminário. E a gente procurou escolher os temas que relatam as grandes oportunidades do Nordeste. Então, energia solar, energia eólica, energia solar concentrada, biocombustíveis, biorefinarias, etc., né? Eu queria agradecer a todos, em nome do Ministério da Ciência e Tecnologia, eu agradeço a presença e eu vou até agradecer em nome da Universidade Federal de Sergipe o grande apoio e nos fornecer a casa deles aqui. E muito obrigado, pessoal. Até amanhã. Cheguem cedo, porque amanhã vai ter um dia bastante grande de trabalho. É uma boa oportunidade. Nós temos palestrantes de gabarito nacional e internacional amanhã. E no outro dia também é uma bela oportunidade, mesmo porque não é muito comum eventos muito em Sergipe. E outro ponto que é importante, que esse evento faz parte da Semana de Ciência e Tecnologia, que na verdade a gente queria fazer a semana passada, mas não foi possível. Mas esse evento faz parte da Semana de Ciência e Tecnologia do Ministério da Ciência e Tecnologia e do Governo do Estado de Sergipe. Muito obrigado, pessoal.